Olá! Meu convidado de hoje trabalha duro e desde bem cedo. No restaurante do pai, que veio do sertão pernambucano para São Paulo no início dos anos 70, limpava, lavava e servia. Escolheu como carreira engenharia e gestão ambiental, porque o seu sonho era salvar o planeta. Mas o sabor da comida da família falou mais forte e ele voltou para a cozinha. Estudou gastronomia e transformou o pequeno comércio em um dos restaurantes mais conhecidos e premiados da gastronomia nacional. Ele não se contentou com o sucesso e reconhecimento. Queria e sabia que poderia fazer mais. Desde o início da pandemia, distribui refeições para pessoas em situação vulnerável. E foi além. Seus produtos têm origem orgânica e hoje ele já cultiva a própria agrofloresta. Quem mostra a cara para o Brasil a partir de agora é Rodrigo Oliveira. Fazer com que as pessoas entendam essa cozinha como sendo uma cozinha de valor gastronômico e fazendo isso de acordo com nossos valores, né? Propondo uma experiência muito mais inclusiva que exclusiva. Acho que esse é o verdadeiro troféu, né, do nosso trabalho, é mostrar que é possível, né, aliar excelência e inclusividade, porque a gastronomia é auto-exclusiva, né? Quanto mais raro, quanto mais caro, quanto menos gente, melhor. Né? Mas num país tão injusto, tão desigual, será que na hora de comer a gente não podia estar mais perto um pouco? Né? E é isso que a gente acredita. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, mestre. Rodrigo, você é conhecido como Rodrigo Mocotó, né? Um negócio fundado pelo seu pai há 50 anos e que inicialmente se chamava Casa do Norte. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do seu pai. A história do meu pai é a história de milhares de retirantes, nordestinos, sertanejos especialmente, que fugindo da seca, da fome, vieram tentar sorte na cidade grande. E acho que não é exagero dizer que essa turma construiu São Paulo. Né? E a história do meu pai não foi diferente dessa. Pouquíssima instrução ou nenhuma instrução formal, sem recursos, sem conhecer ninguém. Veio, trabalhou em metalúrgica, fundição, malharia, trabalhou na feira. Até que, com mais 2 irmãos, monta a sua Casa do Norte. E aí essa embaixada sertaneja nordestina, que era recorrente na cidade, né? Você tinha Casas do Norte em muitos dos bairros aí que estavam se formando. Vila Medeiros, que é onde a gente está até hoje, há 50 anos, era um desses bairros. E ali nasce a Casa do Norte, que com o tempo e com os acasos da vida vai se transformando num bar, num boteco, num restaurante. Eu sei de uma história que o seu pai sempre cozinhou. Sim. E você gostava da comida, você ali despertou para a culinária ou não? Olha, meu pai é um cozinheiro intuitivo. Ele não cozinhava na terra natal, né, lá em Mulungu, mas ele tinha um paladar tão apurado, tão sensível, coisas que a gente comenta hoje na gastronomia, que são lugares comuns, como preservar as texturas, nada ser salgado demais, nem cozido demais, já estavam de alguma forma presentes no jeito que ele cozinhava, que era por intuição. E quando a Casa do Norte começou, o formato desse negócio, classicamente já, era de ter um empório na frente, os secos e molhados ali, então você encontrava sacarias com farinha de mandioca, favada, as peças de queijo de coalho, de requeijão, e no fundo um balcãozinho onde você tinha algum tira-gosto, uma cachaçinha e, no nosso caso, um prato que era caldo de mocotó. E não é exagero dizer que essa receita mudou a sorte da nossa família. Você costuma dizer que a comida do mocotó é sertaneja, não nordestina. No início que vocês começaram, houve preconceito, alguma coisa. Por que é que você fala sertaneja e não nordestina? Na verdade, a nossa cozinha é sertaneja
e nordestina, porque esse conceito do sertão ligado ao flagelo, à caatinga mais especificamente, é mais recente, né? Sertão, na primeira acepção do termo, eram todas as terras interiores, né? E esse entendimento do sertão, mais especificamente da caatinga, né, como sertão, é o recorte que a gente faz dentro da cozinha nordestina, porque ela é muito ampla, variada. De longe pode até parecer homogênea, mas esquecendo aí as fronteiras políticas, né, eu acho que o bioma, né, a paisagem influi mais no desenho dessa cozinha, desse receituário. Então, o sertão, que é a terra natal dos meus pais, pai e mãe, ali do interior do estado de Pernambuco, é aí que a gente se inspira, até porque a gente não teria propriedade para falar de nada mais. Você comenta que o caldo de mocotó foi o princípio de tudo, o carro-chefe, pelo sabor, pela qualidade, né? Pelo prazer da degustação e tal. Mas que outros pratos típicos dessa cozinha sertaneja nordestina vocês servem no mocotó? Essa é uma ótima pergunta, porque o próprio caldo de mocotó já tinha um quê autoral do meu pai, seu José Almeida, né? Ele cozinhava de acordo com a memória dele, mas já colocava alguma coisa diferente ali. Da mesma maneira, ele começou a fazer os cozidos, que ele chamava de comida de panela. O que eu sei fazer é comida de panela. Aí a favada, que era um cozido de favas, com linguiça, carne seca, bacon, caldo rico, né, untuoso. O sarapatel, cozido de vísceras de porco, que eram todos produtos muito baratos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que ele começou a cozinhar caldo de mocotó? Certamente porque era o único ingrediente que ele tinha acesso. E foi isso, era um empório, não tinha mesas, não tinha cadeiras, as pessoas iam lá, faziam fila, pegavam o seu caldo de mocotó ou mocofava, que foi uma criação do tio Tinô, tio Gersino, que era um desses três que juntos montaram a primeira casa. E sarapatel, depois feijão de corda, e aí tripa de porco, passarinho, esse era o menu. Você começou a ajudar seu pai ainda garoto, né? Por volta dos 13 anos. Quais eram as suas funções e como era, naquela época, a cozinha de vocês? Olha, Ricardo, eu lavava a louça. Esse foi meu primeiro posto, eu fiquei muito tempo ali. Tanto que eu acho que eu podia reclamar um título de honoris causa, tipo um PhD, porque... PhD é ótimo. Porque numa época que você não tinha lava-louças, né? Você fazia tudo na mão, lavei muita louça. E ajudava a servir mesas, limpava o banheiro, ajudava na cozinha, saía para fazer compras. Éramos eu, meu pai e mais 3 pessoas. Então, todo mundo fazia tudo, mas tinha uma legitimidade, né, de falar dessa origem nordestina sertaneja, mesmo sem ser uma bandeira, mas de defender essa cultura. O que motivou você a ficar ali ajudando seu pai? Eu demorei para entender, mas eu descobri com o tempo que eu ia para lá para ficar com meu pai. Era difícil vislumbrar ali uma carreira, era muito modesto o negócio. E ele mesmo dizia, acho que esse ano é o último ano, a gente vai voltar para o sertão. Acho que esse ano é o último ano, vamos voltar para o sertão. Pensei, puxa, isso tem um valor, né? Então, mesmo sem experiência, só com intuição, comecei a mexer em uma coisa e outra, sugerir mudanças. Meu pai não era afeito a mudanças, era sempre ali o início de um embate. Se deu certo até agora, não vamos mexer. Ele tinha uma frase ótima que dizia assim, faz 30 anos que essa bobona que é assim que vai ser. É difícil contra-argumentar, né? Então, daqui a pouco, depois do rápido intervalo, o Rodrigo vai contar sobre sua escolha profissional longe das panelas. Restaurante vem da palavra restaurar. Sendo ainda mais simples, o restaurante é um lugar onde as pessoas devem sair melhores do que entraram. E pensar que todas as pessoas que se relacionam com um restaurante ou com um negócio próspero e com valores, com ética, pode sair restaurado dessa relação. De tudo que o Mocotó conquistou, e para uma família sertaneja, nunca faria sentido pensar numa proposta que não fosse inclusiva, né? De juntar as pessoas
diferentes pessoas. Lá vai o dono do banco, vai o motoboy, vai o jogador de futebol, vai a família do bairro. Estamos de volta com Rodrigo Oliveira, chefe e dono do restaurante Mocotó. Rodrigo, antes do intervalo a gente falava de uma carreira que você pretendia seguir longe do restaurante, né? E você foi estudar e tal. Que carreira era essa? O que você pretendia? Olha, Ricardo, acho que nos anos 90 tinha uma palavra, acho que era a palavra de ordem, que era ecologia, né? Estava em todos os lugares, era o grande tema, né? Aí eu pensava, puxa, isso é lindo, isso é importante, eu queria de alguma forma tomar parte disso. Fui estudar engenharia ambiental, depois conheci gestão ambiental e no fundo eu queria ser talvez meio Indiana Jones, estar ali com Greenpeace lutando contra baleeiros em alto mar. Vamos salvar o planeta. Pois é, e em algum momento me dei conta de que se eu quisesse salvar o mundo ou ajudar a fazer o mundo um lugar um pouco melhor, eu deveria começar cuidando do meu mundo, né, dessa casa que estava ruindo, né, porque meu pai já alimentava o sonho de voltar para o sertão há muito tempo. Acho que só não fez porque não teve o desprendimento necessário de deixar a mim e a minha irmã para trás. E eu pensei, se eu não cuidar disso, isso vai ruir. E nesse mesmo momento foi que eu conheci gastronomia. Olha que caminho curioso. Conheci uma colega de turma lá na gestão ambiental, cujo irmão estudava gastronomia também no primeiro curso do país, né, superior de cozinha, e eu me encantei, porque a nossa família não acessava esse universo, nem por recursos, nem por cultura, a gente não tinha ideia do que era esse mundo dos restaurantes. Eu me deslumbrei com esse universo da gastronomia, e aí fui ler tudo que eu podia, estudar, até que tive a coragem de visitar o primeiro restaurante, já tinha 21, 22 anos, de idade, e aí eu falei, meu Deus, isso é muito diferente, né, do que a gente tem lá. Mas não deixa de ser uma forma de ajudar a melhorar o mundo, não é verdade? Porque se você vai para o alimento natural, se você vai para o alimento saudável, se você vai para o sabor que dá felicidade às pessoas, você está contribuindo para um mundo melhor. Sim. Demorou muito tempo, mas finalmente eu descobri para que serve um restaurante. Restaurante vem da palavra restaurar. Sendo ainda mais simples, o restaurante é um lugar onde as pessoas devem sair melhores do que entraram. E pensar que todas as pessoas que se relacionam com um restaurante ou com um negócio próspero e com valores, com ética, pode sair restaurado dessa relação. Seja as pessoas que vêm comer, seja as pessoas que trabalham ali, a comunidade onde você está inserido, os fornecedores, parceiros, tá? E, claro, um negócio bem sucedido, porque é justamente isso que faz a máquina girar. Um negócio bem sucedido nos permite, por exemplo, investir numa estrutura extraordinária. Acho que são poucos restaurantes no Brasil que têm estrutura, qualidade de equipamentos e fluxos e espaços dedicados, né, para isso. São 100 pessoas trabalhando lá e que tem bolsas de estudo, que tem os melhores convênios médico, odontológico, que tem um refeitório, uma chefe dentro do restaurante cuidando da comida da família, né, que é como a gente chama esse Família almoço. Mocotó. Família Mocotó. Você lembra da sua primeira experiência num restaurante de alta gastronomia? Fui ao Tordesilhas da chefe Mara Salles, ainda uma das maiores figuras hoje da cozinha brasileira. Então eu falei, esse é o lugar para ir, né? Essa mulher é a grande referência e ela, se tudo der certo, vai ser minha professora um dia. E aí fui, não sabia nem direito como me sentar ou como manipular um guardanapo de pano, né? Acho que só tinha visto na televisão. E foi uma experiência reveladora, assim. Acho que ali, de alguma forma, eu comecei a intuir o que um restaurante deveria ser, né? Tomei coragem, no final estava quase saindo, mas fui falar com ela. Mas você já trabalha na área, garota? Falei, não, mas você faz o quê? Trabalho com meu pai. Não, mas que tipo de negócio? É um comércio. Mas, enfim, você vende o quê? Falei, é uma casa do norte. Aí ela falou, nossa, eu adoro, mas o que vocês servem lá?
Falei, caldo de mocotó, favada, baião de dois e não sei o quê. E ela mostrou um interesse genuíno, assim, começou a perguntar. E ela falou, um dia eu vou lá conhecer vocês. Um domingo eu estou lá trabalhando no começo do expediente. Olha, tem uma senhora aí que falou que é sua professora. Não é que ela foi? Desde então, viramos grandes amigos. Ela é uma grande mentora, uma referência, né, para o mercado como um todo, mas especialmente para mim. Considero como uma grande madrinha. Acho que foi o primeiro atestado que a gente recebeu, foi essa visita. Rodrigo, você transformou o Mocotó numa referência e um restaurante premiado, badalado pela mídia, badalado pela alta sociedade. Como você vê o Mocotó hoje? Olha, chegaram a dizer até que a gente era o melhor restaurante de todo o quarteirão. Só que só tinha uma farmácia e um despachante, então não sei se é lá um grande título. Mas falando sério e com toda sinceridade, de tudo que o Mocotó conquistou, a grande conquista do restaurante foi ter conseguido criar uma linguagem que ao mesmo tempo exalta o seu local, onde está, e é universal. Porque as pessoas da cidade começaram a entender. Aí o Brasil começou a entender que isso tinha um valor gastronômico. E o mundo começou a entender que mesmo sem uma carta de vinhos, mesmo sem ter talheres de prata, taças de cristal, reservas e servir pratos clássicos empratados com uma pinça, que ali tinha valor, né? E para uma família sertaneja, nunca faria sentido pensar numa proposta que não fosse inclusiva, né? De juntar as pessoas, diferentes pessoas. Lá vai o dono do banco, vai o motoboy, vai o jogador de futebol, vai a família do bairro. Enfim, vai o chefe 3 estrelas francês e vai o estudante de gastronomia. Então, é nessa mistura que o Mocotó vai ganhando seu tempero, né? Mocotó não tem vergonha de ser autêntico. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Rodrigo vai contar sobre o outro lado da culinária que ele oferece. Você vai conhecer o projeto Quebrada Alimentada. A gente volta já. Mas a gente sabia de uma coisa, que a crise ia se abater lá na nossa comunidade e em todas as comunidades que têm questões, né, de vulnerabilidade, de uma maneira muito mais severa, né? Porque quem mais sofre no cotidiano, mais sofre nas crises. Estou de volta com Rodrigo Oliveira, chefe e dono do restaurante Mocotó. Rodrigo, como começou a história de servir refeições para pessoas em situação vulnerável? É justo dizer que é muito mais uma ação do que um projeto, porque naquele momento ninguém sabia bem o que ia acontecer. Será que a gente ia ficar fechado uma semana? Era impensável, né? Um restaurante, como é que um restaurante fica fechado uma semana? Não, talvez 2. Nossa, será que vai durar um mês? Mas a gente sabia de uma coisa, que a crise ia se abater lá na nossa comunidade e em todas as comunidades que têm questões, né, de vulnerabilidade, de uma maneira muito mais severa, né? Porque quem mais sofre no cotidiano, mais sofre nas crises. Então a gente decidiu fechar o restaurante, mesmo antes do decreto, porque não parecia seguro juntar as pessoas. E começou a cozinhar. Chamou a Associação de Moradores do Bairro, né, que faz um trabalho super importante lá, e falou, olha, a partir de amanhã a gente vai ter 50 refeições. A gente acabou servindo 60, foi aparecendo gente. E no dia seguinte 80, e logo 100, 200, 300 refeições por dia. A gente fez ações especiais, onde serviu mais de 3.000 refeições, né, no único dia. E hoje já são mais de 100.000 refeições e também cestas básicas, que a gente, logo no começo, a gente fazendo tudo da maneira mais discreta possível, porque tinha medo de não dar conta da demanda. Essa notícia se espalhou, um vizinho passou, achou interessante, bonito o gesto, fez um vídeo e aí milhares de pessoas compartilharam. Para nossa surpresa, sim, vieram mais pessoas pedindo ajuda, mas muita gente ofereceu ajuda. Só que acabou a pandemia e você continuou ajudando. Sim. Como é que você conseguiu alimentar tantas pessoas? Como é que você segue conseguindo alimentar tantas pessoas? Como é que você financia isso?
as fontes de ajuda são múltiplas, né? Desde grandes empresas que dão, sei lá, feijão, muitos dos nossos próprios fornecedores, né? Estão ali apoiando com produtos, algumas ações geram renda que a gente destina para várias frentes, né? Por exemplo, uma delas é a compra de produtos agroecológicos de produtores familiares que foram arrasados também na pandemia. As pessoas que cuidam da nossa comida, passam fome, né? E os dados mostram isso claramente. Então, a gente pensou, poxa, comprando as cestas, né, desses agricultores e cooperativas no campo e trazendo aqui para as comunidades, a gente acaba ajudando as duas pontas. São cerca de 300 a 350 famílias contempladas todos os meses com uma cesta básica e uma cesta de orgânicos, né, de vegetais. A pandemia, ela acentua as diferenças. É só ver todos os números, todos os indicadores mostram, né, que os ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres, e isso dura, né? Não é que acabou a pandemia, a gente reabriu e as coisas já se reorganizam. Não, tem gente que tinha que escolher ou morar ou comer, tem gente que escolher ou continuar na escola ou comer, tem gente que tinha que escolher entre se vestir ou comer. E nosso próximo passo, já estamos na metade da construção, uma cozinha-escola construída dentro da comunidade que vai servir 500 refeições por dia, tem estrutura para mais até, mas o plano inicial são 500 refeições por dia, mais cursos profissionalizantes, mais atendimento psicológico, mais uma série de outras atividades, né? Ali vai ser a sede também da comunidade, né? O centro comunitário dessa ocupação. E para que se tenha energia e esperança para lutar contra, enfim, essas injustiças, né? Rodrigo, hoje você também planta e tem uma área de agrofloresta. Como é essa relação estabelecida entre a sociedade e essa forma de cultivo? O equilíbrio passa pela terra. Eu gosto muito de uma autora chamada Ana Primavera, ela era austríaca, mas viveu e produziu a vida toda no Brasil. Tem também dezenas de obras publicadas, era uma acadêmica. E ela fala assim, é impossível ter uma sociedade saudável sem o solo saudável. Só que ela é uma pesquisadora, então ela diz isso e apresenta inúmeras pesquisas ao redor do mundo mostrando a relação entre deficiências de micronutrientes com diversas patologias e talvez em especial psicopatias. E eu preciso fazer aqui a justa homenagem à Adriana Salai, que é pesquisadora, e a Adriana Salai é minha parceira nesse projeto da Quebrada Alimentada, parceira no projeto de agrofloresta, que é o Sítio Mulungu, nossa propriedade ali na Serra da Mantiqueira. E a gente ali aprendendo a se relacionar com a terra, com os tempos da natureza. E esse é mais um projeto com a Adriana Salai, que é também parceira na vida, minha esposa, que me ensina muito, né? E ela, com esse entendimento profundo desse grave problema social, ela professora também, acredito que a solução de qualquer dos grandes problemas que a gente tem hoje, qualquer um, clima, segurança, alimentação, passa por educação, né? E ela, como professora, entendendo isso, foi direcionando, né, os esforços, os recursos para entregar, junto com a alimentação digna, né, uma dose de esperança, de dignidade, né? Rodrigo, nós temos como hábito que os nossos convidados tragam um objeto que lhes é caro, que tem importância na história da vida de cada um. E eu tenho aqui, olha, um objeto curioso, né? Que Aposto é que você sabe o que é isso. Uma panela, né? Sim. E você estava falando que no começo a comida era de panela, né? Ou seja, não é à toa que a gente tem um caldeirão aqui de alumínio, como eram todos os caldeirões no início do nosso negócio, quando meu pai cozinhava ali
com caldeirões desse tamanho e maiores ainda, e não havia equipamentos industriais, pelo menos não na nossa cozinha, que simboliza tão bem a cozinha afetiva do meu pai e de tantos outros sertanejos. Tem um símbolo também para a humanidade, porque assim como Michael Pollan, que é um grande autor e que fala sobre esse dilema alimentar que a gente vive hoje, né, no momento que a gente tem mais tecnologia, mais recursos, né, mais prosperidade, as pessoas estão morrendo de fome mesmo nas sociedades mais ricas do mundo. Então, para mim, essa panela tem um significado familiar, mas acho que para a humanidade, né, ter esse objeto aqui é fundamental para que a gente consiga pensar e construir um futuro possível, que passa por a gente voltar a cozinhar e trazer isso para o centro das relações. Rodrigo Mocotó Oliveira, muito obrigado por esse papo tão construtivo, tão simpático, tão prazeroso, e muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço sentar nessa cadeira onde tantos notáveis já sentaram, nos envaidece, e ter uma conversa desse nível aqui é inspiradora demais para a gente também. Obrigado. Muito obrigado a você. E semana que vem a gente volta com novas histórias e novas caras desse Brasil que transforma, inspira e é solidário. Até lá!